Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós nessa noite, amém? Você é muito bem-vindo aqui nessa noite, que você aproveite ao máximo, louvando, adorando ao Senhor, lendo a palavra, se preparando para nos recebermos a palavra santa do nosso Senhor Jesus. Eu queria te convidar que você estivesse abrindo a sua Bíblia, seja impressa ou digital como a minha, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios 8, versículo 9. Eu lerei e vocês acompanham. Diz assim: Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Quando Paulo diz isso à igreja de Corinto, há muitos anos, e essa palavra é viva até hoje, para todos nós, que riqueza é essa que ele está dizendo? Ele está dizendo, será que a minha conta bancária, a partir do momento que eu aceito a Cristo, vai ter muitos cifrões, muitos dígitos? Não. Será que é uma carta de crédito que eu posso chegar numa concessionária bacana e escolher o meu carro do jeito que eu quero? Também não. Ou num empreendimento grande que eu posso escolher meu apartamento, minha casa? Também não. Essa riqueza que Paulo diz aqui, ela está guardada aqui. É essa riqueza que Paulo diz. A riqueza que não se compra, não se vende, é aquela riqueza que só tem quem conhece, quem entende e que aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. É aquela riqueza que te dá a paz, é a riqueza que dá entendimento, que dá alegria, que dá sabedoria para superar todas as dificuldades que todos os cristãos têm, como todas as pessoas comuns. Amém? Vamos estar fazendo uma oração, nos preparando para louvarmos aqui com a equipe Tributai neste momento. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui na tua casa, louvando, bendizendo o seu santo e bendito nome, Deus. Obrigado por essa primeira palavra, obrigado por o Senhor já falar aos nossos corações, nos preparando, ó Deus, para entendermos a sua vontade sobre cada um de nós, para entendermos, ó Pai, que nem só de pão vive o homem, mas precisamos da tua santa e bendita palavra. Ó Deus, fala a cada um de nós, que neste momento agora, que iremos louvar ao Senhor, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, aceita a nossa alegria, ó Pai, a nossa devoção a Ti, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nesse momento de pandemia, onde há tanto choro, o Senhor ainda coloca alegrias nos nossos lábios e entendimento, Pai. Obrigado por tudo. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Louvemos agora com o grupo Tributai. Deus abençoe a todos. Boa noite, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus, que a gente possa adorar Ele em espírito e em verdade nessa noite. Essa noite, irmãos, nós temos uma coisinha diferente, temos uma turminha diferente aqui tocando. Esse grupo que os irmãos estão vendo aqui é o grupo Cântico Novo, né? É um projeto que nós temos aqui na Vila Bonilha, né, nossa igreja. Esse projeto, ele visa trazer os nossos músicos mais jovens, né? Ou até os músicos mais inexperientes, um treinamento com esses músicos para que eles venham a integrar a equipe de louvor. Aqui nós temos pessoas mais inexperientes, né? E temos pessoas mais experientes colaborando, né? Mas o que acontece é que eles são um pouquinho nervosos, na verdade, né? Porque é novidade para eles, mas nós vamos louvar o Senhor da melhor forma que nós podemos, né? E eu queria também lembrar os irmãos o seguinte: nós ensaiamos, irmãos, com esse grupo desde novembro do ano passado, mas quando foi a vez da gente ministrar o louvor no domingo, estourou a pandemia, né? E aí nós não conseguimos fazer isso, nós estamos conseguindo hoje. Então, existe uma alegria extra no nosso coração por poder fazer isso, né? E outra coisa, irmãos, hoje a gente vai ouvir duas adolescentes aqui contar como foi que elas se converteram, né? Então, isso possa edificar, que isso possa edificar o seu coração de verdade. Mas antes disso, nós vamos começar louvando ao Senhor com esse cântico que diz: nós queremos sentir mais a tua porção, Senhor. Aleluia, vem nos dirigir
Vamos louvar ao nosso Deus. Glória a Deus. Estelinha? Então, no dia que eu me converti, eu estava na minha primeira campanha de Kings Kids e o Marcinho, o líder de Kings Kids, ele fez um apelo para as crianças que estavam vendo, né? E quando ele fez esse apelo para elas, eu comecei a sentir algo muito forte no meu coração. E aí, depois que ele orou por elas, ele veio falar com as crianças do Kings Kids. E quando ele perguntou se alguém queria entregar a vida para Jesus, eu senti um aperto mais forte ainda e comecei a chorar. E aí eu levantei a mão, ele orou por mim e pelas pessoas. E a partir dali, o Senhor vem me transformando a cada dia. Glória a Deus, o Senhor é poderoso para nos transformar. Vitorioso, exaltado.
A minha conversão se deu que eu estava no acampamento Sol da Vida, e foi na temporada de julho de 2018. E então, após o estudo da manhã, que era em Mateus 27, de 15 a 31, que fala a respeito da escolha do povo para crucificar Jesus, ao invés de libertar Jesus e para crucificar ele, né, ao invés de Barrabás. Então, é que eu fui tocada pelo Espírito Santo e na hora do apelo que o Maurão fez, eu entreguei a minha vida a Jesus. E, bom, no dia 20 de julho de 2018. Então, bom, à noite, as meninas elas fizeram uma devocional juntas. Então, desde aí também, da minha conversão e tal, o Espírito Santo tem trabalhado no meu coração. Louvado seja Deus, porque Ele nos escolheu, irmãos, antes que nós pudéssemos falar no ventre da nossa mãe. Vamos louvar. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Transluz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Transluz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh,
ó Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque temos o Senhor quem cuida de nós, aquele que se preocupou conosco, que nos atraiu para ti, que como foi testemunhado um dia, a tua palavra atingiu o nosso coração em cheio e transformou as nossas vidas para sempre, porque agora somos teus, Senhor. Somos teus, o Senhor é o nosso cuidador todos os dias e nós louvamos o teu nome por isso, Senhor. Muito obrigado, Pai. Não há palavras que possam expressar a gratidão que nós temos de ter um Deus tão maravilhoso como é o Senhor para todos nós, Pai. Continua nos conduzindo, continua nos fazendo crescer em teus caminhos, continua nos alimentando por meio da tua palavra, continua nos abençoando dia a dia, Senhor. Precisamos demais do Senhor. O Senhor é o Pai amoroso e carinhoso que cuida de nós como os teus filhos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Aceita esses louvores que nós oferecemos de todo o nosso coração, Senhor. Louvores imperfeitos, de mãos, de bocas imperfeitas, Senhor, mas de todo o nosso coração oferecemos o melhor para honrar e glorificar o seu nome, Senhor, pois só o Senhor é santo, só o Senhor é digno. Obrigado, Senhor, por tudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco. Muito bom ver os adolescentes tocando. É um grande prazer ver esses meninos se desenvolvendo e chegando agora a ministrar o louvor. É muito legal ver isso. Hoje nós vamos falar sobre Tiago, continuar sobre Tiago, e vamos no capítulo 5, leremos a partir do versículo 1. Então os irmãos que querem já vão abrindo o texto. E esse texto vai falar um pouco sobre ficar rico, sobre como Tiago está tratando essa questão da riqueza. A primeira pergunta que eu faço aqui: é proibido ficar rico? Você acha que a Bíblia diz que nós não podemos ser ricos? Tem uma passagem que Jesus, conversando com uma pessoa ali de Israel, muito rica, ele chega para Jesus, esse jovem, chega para Jesus e fala assim: quero ser teu servo, Senhor. E ele fala assim: legal, que bom, vende tudo que você tem e me segue, dá aos pobres e me segue. E aí esse homem desiste, porque ele era muito rico e o coração dele estava nas riquezas. Esse é um exemplo que mostra que muitas vezes a riqueza atrapalha a nossa comunhão com Deus ou aumenta a distância. O próprio Jesus disse que não é possível servir a Mamon e ao Senhor ao mesmo tempo, porque você vai amar um e odiar outro. Mas aí eu volto à pergunta: é possível ser rico? Dá para ser rico sendo cristão? O texto aqui não fala exatamente, não bloqueia a questão da riqueza, mas ele fala muito dos métodos de enriquecimento. Como você ficou rico? Ou como você quer ficar rico? Quais são os métodos? Qual é o seu caminho para chegar nesse nível? E a gente vai ler o texto agora. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor.
Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até as primeiras e últimas chuvas. Sejam vocês também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Vamos orar novamente? Senhor Deus, eu peço que o Senhor, ó Pai, através da Tua palavra, fale conosco, Senhor. Que seja a Tua boca e que em nome de Jesus, Senhor, nós sejamos edificados para a honra e glória do Teu santo nome. É o que te pedimos. Amém. Tiago aqui está falando sobre pessoas que conquistaram as suas riquezas através de fraude, através de sonegação, extorquindo e tirando o dinheiro do assalariado, do trabalhador. Tiago está falando sobre gente que não se importa com a condição de vida do outro e quer o lucro máximo, sem se preocupar se as pessoas que trabalham com ele têm a dignidade de ter um almoço, um jantar, de ter uma refeição na casa dela, de ter as contas pagas. É gente que só se importa consigo próprio e não se importa com aqueles que estão trabalhando ao seu redor, trabalhando para você, inclusive. Quando cheguei em Santana de Parnaíba, eu morava em Araçariguama, mudei para Santana de Parnaíba, e aí frequentei a primeira igreja de Santana de Parnaíba, do Centro Histórico, durante alguns anos até ir para o seminário, né? E lá eu conheci um senhor, um homem simples, de pouca fala, e que a irmã dele também era membro lá da nossa igreja. E a história dele é que ele foi resgatado de uma fazenda nos rincões do Brasil, de um trabalho análogo à escravidão. Ele começou a trabalhar nessa fazenda, e aí o fazendeiro, o dono da propriedade, fornecia para ele o alimento, fornecia as ferramentas, fornecia um lugar para ele dormir. Tudo isso, evidentemente, cobrado e a um preço bastante alto. O que acontecia é que o que ele ganhava no mês não era suficiente para ele pagar as contas com o próprio empregador. E aí ele entrou em dívida e não importava quanto ele trabalhasse. O dinheiro que ele ganhava nunca era suficiente para que ele saísse daquela situação de dívida com o dono. Ele nunca tinha dinheiro suficiente para pagar o que ele gerou naquele mês. Isso é o que a Constituição, isso é o que a lei chama de trabalho análogo à escravidão. Talvez a gente pense também, você fala, é verdade, isso existe mesmo, lá no Mato Grosso, no Pará, naquelas fazendas de açaí gigantescas, aquilo existe, mas isso está muito mais perto da gente. Talvez, se você pensar bem, você tenha até visto alguém assim nessa situação aqui, porque muitos bolivianos que trabalham nas indústrias de costura estão nessa situação. E esses dias, inclusive, apareceu eu ouvi uma reportagem de uma mulher que era dona de casa, doméstica, né? Trabalhava para uma grande executiva de uma empresa de beleza. Eu não vou falar o nome da empresa, aí depois vocês pesquisam, porque aparentemente a empresa não tem nada a ver com isso. Mas essa executiva tinha uma empregada que ela pagava muito esporadicamente, pagava R$600, e ela dormia e trabalhava na casa. E foi nesse tempo aí de quarentena, essa mulher não podia mais entrar dentro de casa, foi jogada numa edícula lá no fundo, que não tinha as condições mínimas para essa mulher sobreviver.
Os vizinhos, vendo a situação dessa mulher, denunciaram e essa executiva foi presa. E isso aconteceu aqui, em São Paulo. Não está no Pará só. As coisas acontecem aqui. E Tiago está fazendo essa denúncia. Tiago está falando assim: vocês têm engordado no dia da matança. Vocês têm esbanjado, têm conseguido muito dinheiro e têm matado as pessoas ao redor. Vocês não pagam o mínimo para a pessoa ter uma refeição digna. As pessoas morrem de fome enquanto vocês engordam. Tiago está trazendo essa realidade. Claro que essa é uma realidade longe da gente, no sentido de que provavelmente ninguém aqui da Vila Bonilha tenham escravos. Você não conhece ninguém que faça isso, talvez não conheça mesmo. E aí a gente está jogando para um lado bem extremo. Mas será que entre nós não tem ninguém que queira tirar o máximo de proveito com o mínimo de custo das pessoas? Será que ninguém aqui entre nós não quer pagar o mínimo para empregada doméstica, para diarista e fazer as pessoas subirem todos os andares e limparem tudo? Tem que ser assim, você tem que limpar, senão você não vai, então te pago hoje. Será que a gente não está também explorando as pessoas que trabalham para nós? É uma coisa que a gente precisa pensar. É muito sério. E o que Tiago está falando aqui, eu não quero nem falar nesse tom de briga. Não estou querendo aqui falar de uma maneira muito exortativa. Eu estou querendo dizer numa maneira de alerta. Deus está vendo. No mais simples da palavra, onde essa expressão é mais clara, mais objetiva. Deus está vendo o que está acontecendo. E Ele está do lado do oprimido. Ele está do lado daquele que está sofrendo. Tiago fala assim: chora, lamenta. Porque vão vir muitas desgraças sobre vocês. Ele está dizendo isso e eu falo a mesma coisa. Se você tem gente na sua casa, se você tem empregados, funcionários na empresa, se você está explorando as pessoas, se você não paga um salário digno para essa pessoa sobreviver, porque, irmãos, a questão, você pode até falar assim, pode até pensar o seguinte: mas o mercado paga isso. Eu estou pagando o que o mercado paga. Ok, você sairia da sua casa para ganhar o que essa pessoa ganha? O que ela ganha? Você sabe. É suficiente para que ela coloque comida dignamente em casa? A gente não pode, a gente não tem o direito de explorar ninguém. E o texto aqui é muito claro. É uma cobrança daqueles que estão tirando o máximo de proveito e retornando o mínimo. Aqui, o que Tiago fala é alguma coisa muito próxima mesmo à escravidão. É aquela situação que a pessoa está sendo arrancado o salário dela e a outra está engordando com aquilo. Mas numa situação menor, será que será que eu também não fazemos esse tipo de coisa? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Porque o que nós temos aqui nessa terra? Primeiro, que nada vai ficar. Tudo que você está construindo de patrimônio, tudo que você está trabalhando para guardar, só vai trazer uma coisa: briga na sua morte. Porque se tem uma coisa que é quase certa,
é que no momento de divisão de bens, no momento de quando vai na justiça para falar o que cada um vai ficar, cada parente vai ficar, isso é quase certo que dá briga. Talvez seja só isso que você esteja trazendo para sua família. Porque construindo um patrimônio de maneira errada e por qualquer motivo, não vai ficar nada. Paulo fala, Tiago continua falando esse tipo de coisa. Falou, ó, as suas riquezas apodrecem e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra você. Então você está trabalhando, está tentando o máximo de lucro o tempo inteiro, se dedicando de maneira errada a conquistar um patrimônio, e o dinheiro não fica, o dinheiro some. Isso é muito claro, assim, que você vê como algumas pessoas ganham muito dinheiro e acabam muito mal. É muito claro isso em jogador de futebol, por exemplo. A pessoa ganha um salário de 200, 300 mil reais mensais, joga 10, 15 anos, e depois de alguns anos de aposentadoria, está trabalhando em alguma coisa menor, ganhando um pouquinho para sobreviver. Porque o dinheiro vai embora. E Tiago está falando, vocês estão fazendo isso e o dinheiro de vocês está indo embora. Vocês estão achando que vocês estão guardando alguma coisa, que isso vai ficar, vai permanecer? Não vai. Esse dinheiro vai ser corroído. Toda essa pompa que você tem construído vai acabar. Jesus fala, no final do Sermão do Monte, ele fala que nós devemos juntar tesouros no céu. Uma coisa que a gente esquece, deixa de pensar, ou alguns deixam de pensar pelo menos, é que o tempo da eternidade vai ser muito maior do que aqui. E esse pouco tempo que nós passamos aqui, 80, 90, 120 anos, né? Para ser bem exagerado, ele vai ser muito mais curto do que a eternidade. E aí Jesus diz que nós devemos guardar o nosso tesouro onde a prata não enferruja e a traça não come. Pensa nisso. Pensa nisso. Avalia se vale a pena você conquistar o mundo tirando o salário daquele pequenininho que está te servindo. Vê se vale a pena, porque vai chegar lá na glória, naquele dia que nós estaremos diante do trono do Senhor e você e eu, nós poderemos estar do lado errado. Claro que, só fazendo um comentário aqui paralelo, claro que a salvação não é por isso. Ninguém é salvo por isso. Mas, se você for salvo, não vai ficar impune essa questão. E se você realmente é salvo, essa palavra vai tocar no seu coração e você vai deixar e vai largar. Bom, Tiago continua falando o seguinte: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próximo. Se você está do outro lado, se você se sente usado, se você é o lado frágil que tem sofrido com essa realidade, tenha paciência. O dia do Senhor está próximo. Jesus voltará. E nada do que aconteceu vai ficar impune. Tenha paciência. Persevere. Não desista do Senhor. Não desista da caminhada. Porque Deus está vendo tudo isso.
E como alguns anos de prazer na terra vão parecer nada na eternidade, alguns anos de sofrimento nessa terra vão se parecer nada, vão parecer com nada na eternidade. Paulo tem uma frase muito bonita que ele fala em Coríntios, que ele fala que a leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito mais excelente. E esse homem falando nessa leve e momentânea tribulação, está falando de uma pessoa que foi apedrejado, foi açoitado, foi dado como morto, ele apanhou, foi preso, e ele está dizendo que nenhuma dessas dores físicas, que nada da tribulação que ele passou aqui demorou e foi pesado demais. Ele diz, não, isso é leve e é momentâneo. E isso vai produzir em nós, um eterno peso de glória. Que Deus nos abençoe, que nós sigamos olhando para o alvo, olhando para a salvação, olhando para a eternidade, olhando para aquele dia que viveremos esse mundo onde não haverá mais nada dessas coisas, onde Jesus enxugará de nós toda lágrima. E respondendo à pergunta se é possível ser rico, a resposta é possível ser rico. Você pode ser rico. Agora, seu coração não pode estar no dinheiro. E se Deus, você sendo filho de Jesus, filho de Deus, você sendo filho de Deus, Ele perceber que o seu coração está voltado só para o dinheiro, provavelmente Ele vai te corrigir. Então, sim, é possível ser rico, mas talvez não para todo mundo. Talvez eu e você não tenhamos essa capacidade de ser rico e ser crentes. Talvez com o dinheiro nos tire do caminho. E pensando para a eternidade, entre ter dinheiro e ter Jesus, eu escolho ter Jesus. O que você escolhe? Vamos orar? Deus amado, Pai querido, santo, eu peço que o Senhor continue conosco, Senhor. Que o Senhor nos toque nesse momento. Que se há entre nós, Senhor, alguém que explora as pessoas, que essa passagem, que essa palavra, Senhor, mude o coração dela. Se alguém aqui, Senhor, que é explorado, também que em nome de Jesus, Senhor, ela permaneça fiel, permaneça, Senhor, nos teus caminhos, porque também, Senhor, o dia do juízo virá e acabará com todo esse sofrimento. Pai, nos ajude nesse tempo. Caminhe conosco, Senhor. É o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, em sua alta vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
nova vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel.